Bom, gente, antes de passar os dois próximos vídeos, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de trefilação, tá? Vamos ver como que funciona, então, esse processo de trefilação. Ah, bom, a trefilação, ou trefilagem, né? Podemos chamar de trefilagem também, ela é muito tradicional em fabricação de fios elétricos, cabos elétricos, fios de arame, enfim, arames contínuos, né? Enfim, outra aplicação do dia a dia, né? Desse tipo de trefilação ou trefilagem é a fabricação de cordas de violão, né? Ou cordas para instrumentos musicais, violão, violino, enfim, cordas de piano, né? Muito tradicional a fabricação de cordas de piano pelo processo de trefilação. E por que esse material ele passa por esse processo de trefilação? Não poderia ser por um processo de laminação? A trefilação nada mais é do que um processo de laminação, porém um pouquinho diferente, tá? Então vamos falar um pouquinho dos conceitos desse processo de trefilação ou trefilagem. Bom, é um processo industrial que acarreta na redução da seção transversal ou da largura e o respectivo aumento do comprimento do material. Então, o que acontece, né? Essa corda de violão, ela vai entrar no processo com uma espessura. Essa espessura vai ser fabricada no processo de laminação, certo? Só que o processo de laminação ele não me dá um acabamento tão bom e uma estabilidade dimensional tão segura quanto o processo de trefilação. Então, por isso eu tenho que passar todo esse material pelo processo de trefilação, certo? Então, eu costumo dizer assim, que a trefilação é mais ou menos uma mistura de um processo de extrusão com um processo de laminação, né? Esse material ele vai ser conduzido por uma matriz e essa matriz ela vai diminuindo gradativamente a espessura desse material. Então, por exemplo, vou pegar lá, a corda de violão tem, vamos supor lá, 0,5 milímetros de espessura. Ela vai entrar no processo contendo lá 3 milímetros de espessura, 1/8 de polegada, né? Mais ou menos. Na primeira passada, ela vai tirar lá de meio milímetro, digamos assim. E aí, ela vai modificando a seção transversal, vai diminuindo a área da seção transversal e, consequentemente, alongando esse material, certo? E dando um acabamento e uma estabilidade dimensional muito grande para a seção transversal, para esse fio ou para essa corda de violão, certo? Então, ele consiste na passagem dessa peça ou desse perfil por uma matriz chamada fieira ou trefila, mais comum chamar ela na indústria de trefila, com a forma de canal que seja o perfil que eu quero usar lá no final do produto acabado, né? Existem várias aplicações aí, fios elétricos, cabos, clipes de papel, corda de instrumentos musicais, raios para roda de bicicleta ou de moto, né? Várias aplicações para esse tipo de processo. Então aqui tem uma imagem, né? O que é essa imagem? Então aqui a gente tem uma matriz, que é a fieira ou a trefila. O material que está entrando nessa fieira, né, nessa trefila, está numa espessura bem maior. Claro que ele não vai ter uma capacidade de compactação tão grande assim, certo? Então é só uma questão de imagem para visualizar bem a diferença da espessura na imagem. E esse carro aqui, que tem uma garra, ele vai agarrar esse material aqui na ponta e vai puxar, forçando esse material a passar por essa trefila. E aí esse material ele vai reduzir a espessura, certo? Reduzir a espessura e aumentando o comprimento.
Esse processo de trefilação, ele pode acontecer tanto em materiais finos, como arames ou a própria corda de violão, né? Quanto para materiais maiores. É muito comum a gente comprar na indústria, né? A gente comprar um eixo redondo laminado ou um eixo redondo trefilado. O eixo redondo laminado geralmente é uma laminação a quente, então é aquele eixo que vem aquela carepa de laminação, a estabilidade dimensional não é tão boa assim. No eixo trefilado, se eu compro lá, por exemplo, com 25 milímetros, a estabilidade dimensional desse eixo de 25 milímetros é muito grande. Então, a qualidade do processo de fabricação desse eixo de 30 milímetros, ou de 25, sei lá, é muito grande, certo? Então, ele vai me dar um acabamento, vai me proporcionar um acabamento nessa peça muito maior do que o processo de laminação. Além da fabricação de tubos trefilados também. Também é possível fazer tubos trefilados. Geralmente, esse processo de trefilação ele é feito à temperatura ambiente, porém, a própria deformação que o material é submetido, ele gera um aquecimento no material, certo? Então, pode acontecer de aquecer no processo. Bom, a trefilação a frio é o que a mais comum delas e a que dá mais acabamento, né? Também vai ter a trefilação a frio e a quente. A frio é a mais tradicional. Só que, dependendo da ductilidade do material, eu preciso pré-aquecer ele também para fazer a trefilação, tá? Bom, como que acontece, né? O fio é preparado de forma que se prenda na tarraxa da trefila, sendo então puxado. Então aquele carrinho ele vai puxar, né? A ideia do carrinho não é uma ideia fixa, tá? Não é que a máquina seja um carrinho que vai puxar. Existem processos de fabricação dos fios elétricos, por exemplo. Vou passar um vídeo para vocês verem no próximo. O próximo vídeo que eu vou passar é sobre esses fios, que é um processo de trefilação contínuo. Então, uma vez que eu coloco o fio no início do processo, ele vai receber sucessivas etapas de trefilação. Mais uma vez, o que acontece lá na laminação, né, acontece na trefilação. O volume do material ele não vai variar. Então, vocês concordam comigo que se ele diminui o diâmetro, ele tem que aumentar o comprimento, né? Então, esse é o objetivo da trefilação. Geralmente são usadas mais de uma tarraxa seguidas, por isso são várias etapas de trefilação, né? E esse processo de trefilação é contínuo. Uma vez que o fio entra no processo, ele vai sair desse processo já com a espessura que eu preciso do produto final, né? Do produto acabado. Então, existe uma redução na seção transversal, da área da seção transversal, né? De 15% a 25%. E para fios mais grossos, pode chegar até de 20% a 45%. Então, se eu tenho uma área da seção transversal lá de 100 milímetros quadrados, né? Então eu consigo trabalhar em torno de 20% de redução para cada processo. Então, para cada etapa. Se ele vai passar por várias etapas, cada etapa dessa vai reduzir esse fio em 20%, 25%. Tá? Mais ou menos nessa faixa. Então, se eu tenho uma área lá de 100 milímetros quadrados, uma área da seção transversal de 100 milímetros quadrados, a primeira redução vai passar aí de 100 para 80, 75, mais ou menos, né?
Pessoal, alguma dúvida sobre a trefilação até aqui? Nenhuma dúvida? Vou voltar lá para o slide então. O movimento bom, diferente, né, do processo de extrusão. Agora a tarraxa ela tem que sempre estar girando. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Vamos ver lá. Por que a redução se limita a 20% a 25%? Bom, se eu tentar reduzir muito essa área da seção transversal, pode acontecer o rompimento, tá? Então, o objetivo da trefilação é dar o acabamento, a estabilidade dimensional e garantir que não tenha nenhum tipo de fratura no meio desse processo. Então, se eu tentar reduzir demais isso, já que ela não trabalha com rolos de laminação, por exemplo, né? Essa é a diferença da laminação para a trefilação, que a laminação ela trabalha com rolos, então o atrito entre o material e os rolos da laminação é muito grande, já que eles giram, né? Ele passa por dentro desse rolo, girando. Na trefilação, não. É uma matriz fixa. Então, esse material ele vai passar por essa matriz fixa, certo? Por isso que essa redução ela se limita de 20% a 25%. Respondido aí, André? Então, vamos voltar para lá. Então, como eu estava falando, essa matriz agora ela tem que ficar girando, certo? Por quê? Se ela ficar por muito tempo parada, esse material vai aquecer muito. A passagem desse material vai aquecer muito essa matriz. Aquecendo muito essa matriz, ela vai se tornar maleável também. E aí vai começar a dar algum tipo de problema no processo de trefilação ou no produto acabado, né? Então a gente não pode ter esse tipo de problema. Então ela tem que sempre estar girando, sempre para diminuir esse atrito do material com a matriz. É muito comum a gente também trabalhar com lubrificantes nesse processo de extrusão, não, processo de trefilação, né? Para evitar, ou melhor, minimizar os efeitos desse atrito do material na passagem desse material pela trefila. Então, geralmente a gente trabalha com óleo lubrificante no contato do material com a trefila. Aí tem um esquema, né, do método de trefilação de tubos. Como que funciona, né? Bom, vamos olhar para essa imagem. Deixa eu colocar a apontadora laser aqui. Para essa imagem na direita aqui, né? Essas duas imagens. A primeira imagem é um método de trefilação de tubos sem suporte interno. Então, o que eu quero garantir para minha peça, né? Para o meu tubo? Que ele tem que ter um acabamento externo muito bom. E o acabamento interno, não necessariamente, né? Não precisa ter um processo, um acabamento e uma estabilidade dimensional tão boa na parte interna. Então ele não tem esse mandril de passagem. A fieira ela é só externa. Diferente desse processo aqui. Esse processo ele tem um mandril de passagem. O que é esse mandril de passagem? Esse mandril de passagem ele vai limitar a passagem tanto da parte externa do tubo quanto da parte interna. Então ele vai dar um acabamento também na parte interna muito bom.
o acabamento e a estabilidade dimensional, certo? Então é mais ou menos assim que acontece com os tubos, né, trefilados. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação à trefilação ou à trefilagem? Vou deixar um tempinho aqui para vocês fazerem perguntas, tá? Ah, pergunta do nosso amigo HP DeskJet D1460. Como funciona a questão do mandril interno? Onde ele é fixado? Eu vou tentar achar um vídeo ou algum GIF aqui para mostrar melhor, tá? Ele é fixado na máquina também. Ele vai por dentro do tubo. O Fernando está perguntando aqui. Acho que ele quis dizer qual é mais eficaz, trefilagem ou laminação. Depende muito de peça para peça. Então vamos pensar assim, Fernando. Se você precisa fazer uma peça onde você vai usar uma barra de eixo laminado, que não vai ter problema ele ter um mau acabamento. Você vai pintar esse eixo depois, por exemplo. Né? Um eixo trefilado ele é mais caro do que um eixo laminado. Então, se você precisa reduzir o custo, você vai usar o eixo laminado, sem problema. Né? É, o processo de trefilação, a peça, né, o eixo trefilado, geralmente ele é mais caro do que o eixo laminado. Tá? Isso vai onerar mais a tua peça, o teu projeto. Então, por exemplo, assim, eu preciso fazer uma montagem de uma polia num eixo e eu vou comprar esse eixo já trefilado para não precisar usinar. Aí, beleza, aí você pode comprar esse eixo trefilado que vai minimizar o teu processo de fabricação. Você não vai precisar tornear esse eixo, por exemplo, para fazer a montagem da polia. Então aí seria legal fazer essa montagem com eixo trefilado. Tá? Então vai depender da tua peça. Uma peça que não vai ter um acabamento tão bom, não é uma montagem mecânica, é só uma peça estrutural, vai pintar ela depois. Eixo laminado. É uma peça que tem uma montagem mecânica, tem uma função mecânica, um eixo com função mecânica mesmo, de transmitir o torque. Então, eu vou precisar trabalhar com eixo trefilado. Sem contar que um eixo laminado, geralmente, ele trabalha com materiais com aços, né? Falando do aço, com aços com baixo teor de carbono. São aços mais moles, tá? O eixo trefilado, dificilmente você vai achar um eixo com baixo teor de carbono trefilado. Geralmente ele é um aço com médio ou alto teor de carbono. Respondido aí a pergunta, Fernando? Ah, o eixo trefilado
sai mais barato que o laminado ou retificado. Não, é o contrário. O eixo, vamos colocar assim, uma escala de preço, né? Vamos falar assim sobre uma escala de preço. Primeiro vem o laminado, é o mais barato. Depois vem o trefilado, é um pouquinho mais caro. O laminado e o trefilado eles vão estar no mesmo nível de processo de fabricação, certo? E depois ele vem o eixo retificado. Esse eixo retificado ele vai passar por um processo de usinagem. Depois do processo de trefilação ou de laminação, tanto faz, ele ainda vai passar por um processo de retificação. Então, é um pós-processo. Então, ele estaria ali numa etapa 2, digamos assim, do processo de fabricação. Ele tem que passar pela laminação e pela trefilação, ou pela trefilação, para depois passar pelo processo de retificação, certo? Então, seria mais caro esse processo esse eixo retificado seria muito mais caro do que o laminado ou o trefilado. Mesmo assim, o trefilado é mais caro que o laminado. Respondido, pessoal?